Boa tarde, Rose. É um prazer muito grande para mim estar aqui novamente falando da psicologia escolar na Secretaria da Educação, uma história que se confunde com a minha própria história dentro da psicologia escolar. Na década de 80, quando teve um aumento considerável no acesso à educação básica e com isso também muitos casos de crianças com fracasso escolar e com dificuldades de aprendizagem, em 87, a Direção de Assistência Educando instituiu o que naquela época a gente chamava de atendimento psicopedagógico. E foi um marco na psicologia escolar voltada prioritariamente para o ensino regular. A experiência da psicologia escolar na secretaria é mais longa do que isso, mas ele era muito voltado apenas para o ensino especial e para a superdotação. A partir de 87, e eu estava lá nesse momento, que começa então a se instituir ações de uma psicologia escolar voltada para o ensino regular. Nós temos também muita produção teórica sobre esse serviço. Tanto os documentos da Secretaria, que culminou com esse último, que é a orientação pedagógica, que já é de 2010, como na universidade, com várias dissertações de mestrado e teses de doutoramento sobre o tema. Como tese de doutoramento, inclusive que serviram muito de base para essa orientação pedagógica, tem a minha própria tese de doutoramento e da professora Cleise. Mas foram essas que a gente pode dizer que marcaram também essa produção teórica. Muitos alunos e profissionais das próprias equipes fizeram suas dissertações sobre o serviço. Então, o profissional que entra hoje na equipe, nas equipes de apoio à aprendizagem, ele tem uma produção de pesquisa forte por pesquisadores brasilienses sobre a psicologia escolar no Distrito Federal. Muitos são colegas nossos, que trabalhavam profissionais das equipes. Bem, com o desenvolver do trabalho, Rose, desde 87, que nós fomos aprimorando o trabalho do então atendimento psicopedagógico, que já passaram por outros nomes, nas atuais equipes de apoio à aprendizagem. A gente sabe que o conhecimento é algo dinâmico e não tinha como aquela proposta de 87 perdurar até hoje. A própria psicologia escolar foi evoluindo, foi tendo uma produção consistente, os entendimentos também do fracasso escolar e das ditas dificuldades de aprendizagem foram se aprimorando. Então, como eu sempre estive dentro do serviço, ou eu estava trabalhando, coordenando as equipes na secretaria, ou eu estava na universidade com os serviços de extensão, e foi muito bom esse momento, porque eu tanto estudava teoricamente, como eu trabalhava com alunos de graduação, como eu trabalhava com os profissionais das equipes. E eu fui ouvindo, então, essas dificuldades, essas queixas da pessoa e tentando coaduná-las com o desenvolvimento teórico que a própria psicologia estava tendo nesse momento. De ponto que não dava mais para a gente ficar com aquele modelo que até então a gente via. O professor tinha uma dificuldade com o aluno, encaminhava para as equipes avaliavam e depois davam umas respostas. Então, havia muitas queixas desse modelo, porque as filas eram enormes, os professores achavam que os profissionais das equipes não atendiam a eles, porque encaminhava, às vezes só ia para a equipe no ano seguinte. Por outro lado, o pessoal da equipe achava que os professores, por qualquer coisa, encaminhavam. E no meio disso, tinha crianças que precisavam de algum tipo de suporte e que não tinha. Eu sempre parti do princípio, a um dado momento da minha vida, de que é importante ouvir a fala das pessoas. Então, eu ouvi a fala dos profissionais das equipes, falando de que estavam muito assoberbados de trabalhos, que havia uma demanda muito grande para eles. Por outro lado, eu também ouvi a voz dos professores, e ouvi muito na minha tese de doutoramento.
Nossa, a gente precisa, a gente encaminha, mas demora muito o encaminhamento, a gente não sabe. De forma que, a um dado momento, eu pensei assim, nós temos um serviço, temos profissionais que querem trabalhar e que trabalham, a gente tem professores que fazem esse pedido de ajuda, mas nós não estamos nos encontrando. Então, eu tinha, mas que forma a gente pode fazer para que a gente não possa ter essa queixa dos dois lados? Porque tem os professores que querem o melhor para os seus alunos e tem os profissionais das equipes que querem fazer também um bom trabalho. Bem, isso é o que eu ouvia da prática. Em termos também teóricos, é quando começa, né, a se consolidar muito o estudo no Brasil das teorias sociohistóricas, né, que começa a falar muito das construções sociais, né, do trabalho coletivo. E a gente tinha então um modelo muito individualizante, né, que encaminhava a criança e aquilo que eu sempre digo muito, a gente chamava a família. Então, olha que desacerto, que desencontro. O professor que pedia ajuda e a gente não falava com ele. A gente ia chamar a mãe da criança, ia ver a criança e aquela pessoa que pediu a nossa ajuda, esse ficava para o final, muitas vezes no ano seguinte. Então, naquele nosso modelo tradicional, nós não atendíamos de forma mais rápida o aluno, a gente não entrava em contato com o professor, a gente simplesmente deixava para depois quem nos encaminhou, e a gente ainda tinha uma coisa muito grave. Nesse momento, eu penso que nós das equipes nos colocávamos numa posição muito acima dos professores, porque o professor encaminhava, aí a gente lá no nosso espaço iria avaliar para vir com a resposta. Então, essa resposta, essa orientação que nós trazíamos, ela não era compartilhada nem co-construída com os professores. Então, aquela grande discussão da psicologia se colocar acima da pedagogia, sem querer, com essa prática, a gente coadunava essa posição. Porque então a gente ia fazer o nosso trabalho separado do trabalho da sala de aula. Uma outra coisa também, que tem muito a ver assim, com a queixa, eu pensava num modelo que prioritariamente pudesse ser uma resposta rápida, pudesse ser um trabalho institucional, pudesse ser um trabalho que considerasse o contexto, mas também, naqueles casos, e para mim são a minoria, quando eu acompanhei, não chegou a 25% dos encaminhados, mas aquela criança que precisasse de um atendimento, esse modelo também pudesse contemplar. Foi pensando nisso que, junto com minha tese de doutoramento e com o trabalho de extensão com os profissionais da equipe, nós montamos o primeiro modelo do PAIC, que tinha até 5 níveis de atendimento. Depois eu continuei pesquisando, eu sempre tinha meus alunos de graduação pesquisando e alguns profissionais das equipes, quando a gente viu que, na verdade, eram 3 níveis em que ocorria a intervenção do psicólogo escolar. Outra questão também, naquele modelo tradicional, é que, para mim, a gente está totalmente fora do foco. Porque qual é o foco? Qual é o objetivo da gente receber uma criança encaminhada para o professor? Para mim, esse objetivo é claro. É que essa criança possa retomar a sua aprendizagem, ela possa se posicionar no papel do que aprende, né? E ela possa se posicionar como alguém que vai construir seu conhecimento junto com o professor. No modelo antigo, como a gente, ao receber a criança, ia fazer uma avaliação para depois fazer uma proposição de trabalho, veja, a gente retirava a criança do espaço onde ela deveria estar co-construindo o seu conhecimento. A gente esquecia um pouco o professor, esquecia um pouco o dia a dia da sala de aula e íamos ver aquela criança em separado. Isso também, para mim, era uma mostra de como esse modelo acreditava
que as dificuldades estavam centradas no aluno. E aí eu ficava, mas como é que a gente diz que o sucesso escolar, as dificuldades de aprendizagem são co-construídas e na hora que nos encaminham a criança, eu não faço um co-atendimento? Né? Então, havia uma incoerência bem na teoria e na nossa prática. Apesar de dizer, não, a gente tudo vê o professor, mas a gente vê o professor de maneira muito secundária. Eu penso que nesse momento o foco da avaliação, ele era a avaliação em si. Porque se o foco fosse que essa criança retomasse o seu papel de aluno e pudesse então co-construir seu conhecimento, a gente não iria separá-lo do seu contexto maior, que é o professor, o que é que o professor tem a dizer sobre ele. Quando eu pensei o PAIC, né, eu pensei, não foi solitariamente, né? Eu estava sempre dando aquele curso de extensão no Laboratório de Psicologia Escolar aos profissionais das equipes. Né? Eu não posso nomear todos, mas eu tenho certeza de que todos que passaram por aqueles cursos, né, e também as meninas que trabalharam comigo diretamente na minha tese de doutoramento, elas contribuíram demais, né? Eu co-construí com elas, né, essas ideias. Né? Talvez quando a gente propõe uma coisa, a gente estava naquele lugar em que pôde sintetizar isso e pôde dar uma forma, né? Mas isso não surgiu apenas de mim. Como você hoje está aqui me falando, já de outras formas, de como esse relatório já ajuda na avaliação das crianças. Então, isso é sempre uma construção coletiva. Bem, mas por que no PAI que a gente começa na escola? Porque nós acreditamos, né, e aí dentro sendo os pressupostos sócio-históricos, né, de que o meio com o qual eu compartilho, seja a construção do meu eu, da minha subjetividade, a minha aprendizagem, ele também é corresponsável comigo dessa produção do meu conhecimento. E a criança que está na escola, ou adolescente, ou mesmo adulto, ele está construindo seu conhecimento junto com o professor. Aí eu dizia muito brincando, claro, não só com o professor, com os outros profissionais da escola também. Mas não dá para toda hora eu chamar o professor, o orientador educacional, o coordenador pedagógico, o diretor. Então a gente vai trabalhar na díade, que está dia a dia nesse papel de construção, que é o professor e o aluno. Mesmo fazendo aqui um parênteses, na educação à distância, mesmo, né, que hoje está muito em voga, principalmente no ensino superior, a gente percebe, e com a facilidade hoje da internet, que tem os momentos presenciais. Né? Eu estou lendo aquilo que aquele professor X escreveu, e depois eu vou discutir com ele. Então, por isso que priorizo o professor. Né? Priorizo coisas importantíssimas, como, por exemplo, nesse encontro, saber a história escolar do aluno. Isso veio de uma experiência minha. Né? Quando eu peguei aquela classe, no segundo ano que eu trabalhava na Secretaria de Educação, que eu peguei uma classe de 29 alunos e que tinha 9 que estavam repetindo pela 4ª vez o primeiro ano, e que eu tinha alunos de 14 anos, eu tinha uma aluna de 14 anos que não tinha problema de aprendizagem nenhum. Pasmem, em 1982, ainda tinha na Escola Classe C Juguará uma adolescente de 14 anos, que era o primeiro ano que ela ia para a escola. Ela morava na zona rural e veio morar com um familiar no Guará para poder estudar. Então ela não tinha dificuldade, apesar de estar com 14 anos no primeiro ano. Então, olha o que é importante a gente saber a história escolar da pessoa. Ela não teve repetência nenhuma e deu conta da alfabetização muito bem. Né? Então, mas por outro lado, tinha 3 irmãos, né, na sala, um repetindo pela 4ª vez, outra repetindo pela 2ª, e outra era o primeiro ano dela na escola. Então tinha uma irmã de 7, né, outra de 9 e outra de 12 na mesma sala.
Então, são essas coisas que são muito importantes, porque senão a gente começa a achar, tem 14 anos, está no primeiro ano, então não pode não ter dificuldade nenhuma. Eu estou dando esses exemplos porque foram vividos por mim, né? Eu tenho um carinho especial por esses alunos, eu me lembro do nome deles até hoje, de todos eles, né? Então, veja, isso é uma coisa importante. A gente vê também se essa criança, esse ano, não está passando por uma situação de extrema angústia, né? Então, tem angústias sociais, angústias econômicas, angústias, situações familiares graves, né? Como, por exemplo, uma doença paterna, materna do irmão, uma doença grave, que leva a óbito, a criança pequena se ressente muito disso. Então, são todas essas coisas que podem estar fazendo com que essa criança esteja mais agressiva na escola ou não queira aprender. Isso só para ver que são questões muito além da psicologia, que se a gente for lá chamar a mãe, às vezes vai criar até um problema maior, porque a mãe está cuidando do outro filhinho que está doente e tem que deixar porque tem que ir conversar. Então, por isso que eu quero falar primeiro com a escola. Né? Se essa criança veio de uma escola anterior, né? Então, não, esse menino já está nessa escola há 5 anos e todo ano tem dificuldade, ou então, não, ele chegou esse ano, mas o que a gente olha no relatório, aí a gente não sabe. Então, tem crianças que, e esse caso também que eu vou falar aqui, esse aconteceu comigo. Na minha tese de doutorado, nós pegamos uma criança em Samambaia, que a família veio e matriculou ela no 3º ano, e como ela tinha 10 anos, foi matriculada no 3º ano. Né? E depois, quando a gente começou, depois ela foi encaminhada, e nós começamos com esse modelo que findou no PAIC, que aí a criança não tinha documentação escolar. Né? Porque pode fazer a matrícula e depois a documentação chega. Naquela época era assim. E aí pediram então a documentação escolar. Aí ele era do 1º ano. Mas a mãe disse, ele está há 3 anos na escola. Tá, ele estava há 3 anos na escola. Então, veja, são coisas que são puramente organizacionais e que nada assim precisa que a gente chame logo a família, só que a gente pode resolver. E a escola, então, teve, eu não lembro como é que a escola lidou, já que ele estava oficialmente matriculado no 3º, quando deveria estar no 1º. Né? Então, a gente saber se a criança está na escola, como é que era o ano anterior, isso não precisa de um momento marcado. Os professores ficam, às vezes, juntos na hora do intervalo. O ano passado, como era esse aluno? Né? Sobretudo, particularizar as histórias, sem estar muito preocupado com as generalizações excessivas. Sempre deu trabalho, sempre foi assim. Isso a gente tem que ter um cuidado. Nós, humanos, temos muita tendência a cair nessas questões. Então, isso é muito importante. Então, por que esse professor encaminha muito ou esse professor que não encaminha nada? Eu até acho que é muito mais simpático para o trabalho da psicologia escolar o professor que encaminha muito do que o que não encaminha nenhum. Na OP, né, eu penso assim, que o PAIC ele está bem descrito, as ações estão bem descritas também. E eu digo assim aos profissionais, né, da importância da gente estudar a documentação. E aqui eu quero até fazer uma brincadeirinha, né, que estudar não é ler rapidamente. Né? Como eu dizia para os alunos de graduação, não é passar o globo ocular. Eu mesma, para falar aqui hoje, eu reli o que eu mesma escrevi. Então, a gente precisa estudar bem o PAIC para ver. Porque no PAIC tem uma setinha menorzinha, que tem assim, tem o 1º nível, aí tem para o 2º, só se for necessário. Para o 3º, só se for necessário. E às vezes a gente esquece. Quando eu tenho conversado com você e com outras pessoas, não, todo mundo faz os 3 níveis do PAIC. Então, eu penso assim, que é um bom parâmetro para você ver se você está mesmo fazendo o que eu, pelo menos, pensei em propor com o PAIC. Se 75% das crianças encaminhadas ficarem no nível 1 e 2, você está bem com o PAIC. Agora, se mais de 25% das crianças chegam ao nível 3, eu penso que o nível 2 e o nível 1 principalmente, e o nível 2 não está sendo feito de forma adequada.
Eu tenho algumas hipóteses por que isso ocorre, né? E uma das hipóteses que eu tenho é que a gente se sente muito importante, nós, psicólogos, ou os pedagogos da equipe, quando a gente pega o aluno e aí a gente faz uma avaliação e a gente se sente muito importante. Então, às vezes, o próprio profissional não se identifica com esse trabalho de fazer junto com o professor. Mas eu tenho uma boa notícia também para dizer. Eu acho que isso depende da gente estudar e se preparar. Porque, na verdade, às vezes, eu vi uma das questões que você formulou, Rose, que as pessoas fazem, mas a demanda é por diagnóstico. Aí eu pergunto, a demanda e a expectativa de quem? Eu não fico chateada do professor ter uma expectativa de diagnóstico. Ele não é psicólogo escolar, ele não tem estudado. Então, talvez aquele professor que tenha uma grande expectativa pelo diagnóstico dos seus alunos seja um professor que a gente tenha que trabalhar muito nível 1. Porque entre ver o que ele está fazendo com aquele aluno, a gente também tem que ver quais as concepções de psicologia escolar que ele tem. Né? Porque senão eu fico respondendo a demanda do outro e a minha. O que é que eu acredito? Porque às vezes a gente se sente mais confortável e até mais importante pegando a criança e atendendo ali com a gente. Né? Mas, na verdade, a gente tem que pensar que a psicologia escolar tem que ser para todos. Bem, eu acho que essa diferença, primeiro, ela é meramente didática, mas tem um indicador muito claro sobre isso, que na assessoria do trabalho coletivo, o professor não demandou por nenhuma criança em específico. No PAIC, ele demandou por uma criança específica. E se a assessoria ao trabalho coletivo parte de uma discussão mais ampla, mas no processo da assessoria não é deixado de fazer alguns encontros, caso esse grupo do professor traga demandas específicas, o inverso ocorre com o PAIC. A gente parte de uma demanda específica, mas a gente quer discutir com o professor coisas que não sirvam só para aquele aluno, que sirvam para todos. Então, nesse momento, eu acho que eles se encontram, talvez um mais dedutivamente e outro mais indutivamente. Eu penso que nós temos ainda uma certa tradição de que a psicologia escolar, ela se consolidou como um espaço que poderia ajudar as crianças que tinham, digamos assim, alguma queixa no seu percurso escolar ou alguma dificuldade, como outros queiram chamar. Mas a psicologia escolar é muito maior do que um trabalho apenas com crianças que têm dificuldades. Então, uma escola em que não haja reprovação, uma escola em que não haja crianças que não estejam exercendo seu papel de aluno como esperado, ela tem um espaço para a psicologia escolar também. Eu costumava dizer que a psicologia escolar não pode sobreviver da falência do ensino. Então, quando a psicologia escolar só se ocupava das crianças que não estavam aprendendo, se ela ficasse nisso, ela teria apenas, ela estava trabalhando apenas com a falência do ensino. Não é isso. Então, a assessoria ao trabalho coletivo se diferencia também do PAIC. Por quê? Porque é uma proposta de trabalho, é um princípio teórico de que o trabalho na escola deve ser prioritariamente coletivo. É por isso que ele se diferencia do PAIC. No PAIC há demandas específicas, né? E esse acompanhamento, vamos lá, uma escola em que todas as crianças tenham bons resultados escolares. Mesmo assim, ninguém pode descuidar do acompanhamento do processo ensino-aprendizagem, porque a gente tem que acompanhar também como se está dando a apropriação do conhecimento dessas crianças, né? E estamos tendo que construir isso. Então, eu quero assim, deixar bem claro que a psicologia escolar, né, ela é bem maior do que apenas
o trabalho com as queixas escolares. Tá bom? Porque senão ficava assim de primeiro. Tinha que o ensino falir, então uma escola onde não há problema de aprendizagem não podia ter psicologia escolar. Não, não é isso. Né? Não é verdade. Rose, quando a gente fala do acompanhamento, né, que como uma das dimensões de atuação do psicólogo escolar, né, ou das equipes de apoio à aprendizagem como um todo, né, eu penso assim, que esse acompanhamento se dá prioritariamente com o encontro com os professores. Né? Prioritariamente se dá dessa maneira. E prioritariamente já é um espaço que, se esses professores que estão nessa dimensão de acompanhamento, né, tiver demandas específicas por aluno, a gente pode caminhar, porque esse encontro com o professor, ele tanto poderia estar no acompanhamento, como poderia estar com as crianças que têm uma queixa, uma demanda específica. A diferença se daria porque no acompanhamento o psicólogo então se propõe a acompanhar o processo de ensino-aprendizagem como um todo e poder compartilhar com os professores conhecimentos específicos da ciência psicológica que possa ajudar aos seus alunos. Né? Então, muitas vezes, assim, em termos didáticos, a gente divide, mas as coisas ocorrem de maneira bastante integrada. E nas diversas áreas de conhecimento mesmo, né? Seja na medicina, seja na pedagogia, na psicologia. Porque não dá para a gente também separar, né? Que é isso dessa maneira. Não dá para a gente ver agora, não, agora eu estou só fazendo, que eu acho que eu sou psicólogo escolar da Secretaria de Educação do Distrito Federal, tem como objetivo primeiro que possa com que esses alunos desenvolvam seus papéis e sua dimensão de aluno, daquele que aprende, né? Algumas vezes eu tenho ações muito mais coletivas, às vezes eu tenho ações mais pontuais, né? E mesmo quando eu tenho ações pontuais, eu não vou imediatamente pegar o aluno, eu vou sempre partir primeiro do coletivo. Até porque, gente, uma das questões que é muito feita o que é a diferença entre queixa escolar, dificuldade de aprendizagem, fracasso escolar. Você vê, sobre o fracasso escolar, tem muita coisa publicada e coisas assim. Eu penso que as publicações até já passaram desse período. Porque é claro que a gente vê que o fracasso escolar acontece mais num tipo de escola do que em outro, num tipo de condições do que em outra. E a gente sabe que parte do fracasso escolar não é culpa só do aluno. Né? Não estou dizendo que não existe fracasso escolar que não seja culpa do aluno. Mas é culpa de uma coisa muito maior, né? Esse fracasso escolar. Aí, como não dava para sustentar essa tese de que o aluno que não é inteligente, de que o aluno que não tem desenvolvimento cognitivo tal, começou-se a se falar de dificuldades de aprendizagem. Então, esse aluno não é que ele não tem nenhum problema com ele, mas ele tem dificuldades de aprendizagem. E por que eu trabalho com o termo de queixa escolar? Porque eu não sei nem se dificuldades de aprendizagem os alunos têm. A gente tem uma queixa. Alguém se queixa, o professor diz assim, olha, eu estou dando aula e esse aluno não está aprendendo, eu estou dando aula e ele não está interessado. Então, o termo queixa é para tirar de vez que esse processo de não aprendizagem está centrado somente no aluno. Não estou dizendo que não sou também das posições apenas sociais, que acha que está só no ambiente social. Não. Né? Mas não está somente no aluno. Então, a gente tem que ir e fazer o trabalho maior, que é o trabalho como professor. Por quê? Hoje, nós estamos agora em 2016, ninguém fala mais, mas quando eu fiz a escola normal, eu conto isso e é verdade. Eu, com 17 anos, fazendo o 3º ano da escola normal, no Rio Grande do Norte, nós aprendíamos a fazer teste de inteligência para saber quais crianças tinham capacidade de ir para o 1º ano ou não. Então, você vê,
era uma concepção daquela época. Você tinha que ter um desenvolvimento tal para poder aprender tais coisas. E hoje em dia a gente pensa exatamente o contrário. A aprendizagem vai puxando esse desenvolvimento. E eu vejo isso como atualizações históricas, como atualizações da própria teoria, como a própria experiência, não é? Teve uma pergunta aqui do grupo, né, que queria saber se o pai quer mais intervenção e avaliação, né? Então veja, para que serve uma avaliação? Né? Se não for para que essa criança retome a sua aprendizagem normal. E a gente, um ano, 6 meses é muito na vida de uma criança. Por que eu encaminho, aí eu vou avaliar para depois propor magicamente uma intervenção salvadora que vai tirar aquela criança disso? Então, sim, eu não acredito em avaliação pura. Eu acho que ela não tem, ela está fora do foco de uma questão escolar. Quando você tem grandes avaliações de massa, como por exemplo, vamos avaliar o nível de leitura das crianças brasileiras, sim, a avaliação ela tem um objetivo claro, mostrar em que nível de leitura estão as crianças do primeiro ano, do segundo, do terceiro, e por isso que o MEC tem uma série de avaliações. Mas essa avaliação individual, né, que a gente fica fazendo com a criança, ela só tem valor se for para imediatamente a gente ir podendo co-construir com a criança um caminho diferente. Então, isso eu não tenho dúvidas, vou até falando aqui para as câmaras, falando para vocês. Né? A gente apenas avaliar, sem imediatamente a gente poder já ir reconstruindo a história dessa criança, para mim, isso é muito inócuo. Bem, pensando nisso, é que o nome do PAIC é Procedimento de Avaliação e Intervenção. Eu, lendo essa pergunta de vocês, eu até lembrei, poderia ser procedimentos de intervenção e avaliação. Mas aí tem a questão do português, das preposições, então teve que ficar procedimentos de avaliação e intervenções nas queixas escolares. Né? Pela questão mais das preposições em... Aí os professores de português vão entender melhor do que eu. Né? Então, mas na verdade, na hora que um professor se queixa, vamos então comparar como é o PAIC e como era antigamente. Então o professor está lá com a queixa, porque tem um aluno dele, ou 2, ou 3, ou 4, ou até 10. Porque aquele professor que encaminha muito, gente, eu não sou brava com ele, eu acho que é um professor que pede muita ajuda. Por isso que ele encaminha 10. Né? Eu deixei de... há muito tempo que eu ultrapassei assim, aquele professor só encaminha. Não, eu penso que se ele encaminha muito, ele acredita no nosso trabalho e ele nos pede uma ajuda. Então veja, o professor nos pede essa ajuda com a queixa de que tantos alunos dele não estão aprendendo. Se eu for avaliar para responder, aí isso se passou, no mínimo, se for tudo muito rápido, 2 meses. E 2 meses que ninguém se debruçou no cotidiano escolar dessa criança. Né? Então veja que diferença. Se o professor então me encaminha e eu posso, seja num momento marcado, com 15 dias está lá sentando e está conversando, eu já estou ouvindo esse professor e você tem que acreditar, e aí é uma contribuição que eu acho que a psicanálise tem, na hora que eu paro e começo a falar, eu vou também refletindo sobre a minha queixa. Porque vamos aqui criar um exemplo hipotético de um professor com 30 alunos que encaminhou 10. Né? Então ele encaminhou 1/3 dos seus alunos. E nós, como bons profissionais das equipes de apoio à aprendizagem, ao receber 10 encaminhamentos do mesmo professor, a gente já imagina assim, nossa, esse professor está precisando muito da nossa ajuda. Ele já encaminhou 10. Né? Então eu vou lá me sentar com ele e vou perguntar para os 10, vou saber como é que a turma dele foi formada e vou sem nenhum julgamento prévio. Porque vamos imaginar que ele encaminhou 10 porque por uma questão de
de matrícula, ele pegou uma sala de crianças polirrepetentes. E eu vou dizer isso porque isso foi uma experiência minha. No segundo ano que eu estava na Secretaria de Educação, como eu era mais nova na minha sala, eu peguei uma classe de 29 alunos, onde 9 estavam repetindo o primeiro ano pela 4ª vez. Onde tinha crianças de 7 e crianças de 14. Então, veja, a princípio, antes da gente imaginar, e aí a gente vai conversar com esse professor e poder ouvir dele com essas queixas, e aí a gente poder, inicialmente, muito mais discutir ações coletivas do que efetivamente levar as 10 crianças para avaliações. Possivelmente, como foram 10 encaminhados no nosso exemplo hipotético, quando a gente começar a discutir ações com os professores, 15 dias depois, alguma mudança ocorreu, Mas, claro, se depois de um tempo aí de acompanhamento, precisar da avaliação, a gente tem um instrumento. Mas eu sempre fico muito feliz quando a gente não precisa passar do nível 1 ou do nível 2. O que eu tenho a dizer para vocês, assim, é que a gente tem que ler bastante os documentos e a gente tem que ter muita clareza do que eu acredito. Eu não acredito que a gente faça nada bem se aquilo que a gente está fazendo, eu não acredito. Então, eu vou dar um exemplo. Se eu penso que a melhor psicologia escolar é eu sentar, avaliar a criança individualmente e fazer um trabalho com ela, eu penso que o primeiro trabalho que essa pessoa hipotética teria que fazer quando fosse para a equipe é estudar suas próprias concepções. Porque se eu não acredito que eu posso, como professor, co-construir, eu não vou ter a ênfase necessária, eu nem vou dedicar a ela um esforço necessário para isso. Eu costumo dar um exemplo bem fora do trabalho de psicologia para ficar claro. Por que nós vacinamos nossas crianças? Porque nós acreditamos que a vacina é o melhor meio de prevenir as doenças. Não é porque o governo obriga. Então, por quê? Se a gente não acreditasse, talvez no dia da vacina a gente arranjasse um compromisso, uma viagem, Mas, então, se eu não acredito nessa proposta, eu acho que a gente tem que ver um pouco as suas concepções. Bem, é um pouco o que eu penso. Então, veja aqui o Pike, e ele tem 3 dimensões, aqui na UP está muito bem descrito, mas também nesse livro da Ampep aqui, que foi organizado pela professora Cleise Marinho e pela professora Raquel Guzzo, em que eu faço um artigo falando do Pike antigo e da mudança que ocorreu, e que essa mudança não ocorreu porque um dia eu acordei achando que deveria mudar. Não. Foi ouvindo os profissionais que trabalhavam com esse modelo que nós fomos propondo uma atualização. Então, quando o Pike diz que o primeiro trabalho com a escola, ele tem, então, 3 dimensões de trabalho, que é a escola, a família e o aluno. E ninguém pode esquecer dessa setinha cinza aqui, que está mostrando a passagem de um nível para outro é só se necessário. Ficaremos muito felizes no dia que só precisar da primeira dimensão, que é com a escola. Eu penso que uma ótima forma da gente estudar o Pike seria mesmo pegar aqui a OP, nas páginas que tem o Pike, que tem as proposições de procedimentos, e já pensou se a gente lê num grupo, então esse procedimento, conhecer a história escolar do aluno, por exemplo. E o grupo de estudar, como é que você faz isso, como é que você faz isso, porque essa é sem dúvida uma proposição do Pike. Não foi hora nenhuma nosso interesse determinar como cada pessoa desenvolve aquele procedimento. Até porque eu não acredito nisso. Cada pessoa tem seu jeito.
Não adianta eu dizer, entrevista com o professor, começando por dados pessoais. Não, então cada pessoa tem seu jeito. Tem alguém mais espontâneo, tem alguém mais formal, né? Tem alguém que tem uma capacidade de falar de assuntos diversos para poder fazer uma boa introdução. Mas então seria legal da gente ler cada uma dessas dimensões e ver como cada um está fazendo. E aí a pessoa poderia fazer para si mesmo, dentro do que, vamos pegar o exemplo, estudo da história escolar do aluno, quais os procedimentos que ela tem mais usado. Ela usa então, primeiro ir na secretaria e pegar e ler a documentação do aluno, ou então vai primeiro conversar com o professor e pergunta, você já leu a documentação dele? Esse aluno tem documentação? De que escola ele veio? Né? Então, isso eu acho que seria muito interessante, mas assim, é a gente se debruçar, estudar e ver a forma que cada um está desenvolvendo, porque se a gente for ler aqui na UP, não é uma coisa objetiva. Pergunte isso ao professor. A gente fala inteirar-se das propostas pedagógicas já desenvolvidas por esse professor. Como é que eu me inteiro disso? Eu chego lá e pergunto, o que é que você já fez? Ou eu digo assim, então pega o caderno dele e vamos ver como é que é a atividade. Então, existem várias formas de fazer isso. Muito obrigada a vocês e eu espero encontrá-lo tendo feito outros trabalhos e se a gente puder, que desse grupo saia alguém que possa daqui a um tempo estar então acrescentando novas utilizações do PAIC. Eu ficarei muito feliz.